aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas ou pelas suas pisaduras fomos sarados. Repita assim comigo: sinais, curas, milagres e prodígios. Foi possível por causa disso aqui. Agora abra sua Bíblia em João 3. João capítulo 3, verso 15 e verso 16. João capítulo 3, verso 15 e verso 16. Glória a Deus. Vamos ler a palavra, irmãos. João capítulo 3, verso 15 e verso 16. Alguns irmãos já sabem de cor o 16, mas nós vamos ler. Nós vamos ler, na medida que nós lemos, nós aprendemos mais. Amém? João 3, quem achou, diga amém. 16, a palavra do Senhor diz assim, versículo 15 primeiro. Versículo 14, o contexto do texto diz assim: do modo, versículo 14, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Repita comigo: sinais, curas, milagres e prodígios. O sacrifício de Jesus Cristo, ele trouxe para nós, para agora, para os tempos de agora, para hoje, para os dias de hoje, sinais, curas, milagres e prodígios. O sacrifício de Jesus trouxe para todos nós isso. E eu gostaria que, antes de entrar nessa mensagem, orar ao Senhor. Enquanto o pastor Alberto estava orando, ministrando, Deus estava ministrando no meu coração para mim orar isso que vai acontecer agora. Amém? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, bendito seja Ti pela ousadia do Teu Espírito. Bendito seja Ti por sinais, milagres, curas, maravilhas, prodígios que já operam em nosso meio. Bendito seja Ti, ó Deus, porque isso também alcança a vida daqueles que estão nos assistindo agora e aqueles que ainda nos assistirão posteriormente. Sinais, curas, milagres e prodígios hão de acontecer na vida dessas pessoas que nos assistirão posteriormente, porque agora acontece em nosso meio, agora acontece em nossas vidas, agora acontece em nossos corpos, agora acontece em nosso espírito, em nossa alma, em todas as fibras do nosso ser. Milagres, curas, sinais, maravilhas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Isaías é um texto sensacional. É um texto que nos traz ao coração, quando é revelado ao nosso coração, nos traz ao coração vida, porque este é o propósito pelo qual Jesus Cristo entregou-se na cruz do Calvário. O interessante é que ele não foi assassinado, porque quando Pedro corta a orelha daquele homem, do servo do sumo sacerdote, Jesus fala: Pedro, coloque a faca, coloque a peixeira de volta na onde você tirou. Por quê? Porque para essa hora foi que eu vim, Pedro. Porque eu poderia nesse momento orar ao Pai, rogar ao Pai, o Pai enviaria 12 legiões de anjos e me protegeria e me livraria dessa hora. Mas foi para essa hora que eu vim, Pedro. Então, fique quietinho, se assossegue. Jesus, ele não foi assassinado. E o interessante é que ele também não se suicidou, ele se entregou. Ele se identificou conosco. Alguém teria que morrer no nosso lugar.
Quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeito. Ele nos criou para o sucesso. Ele nos criou para dar certo. Pastor Alberto sempre fala aqui, e eu creio nisso, porque não é Ele que fala, é o Espírito através dele, que nós não somos um erro. Nós não somos um fracasso de Deus. Deus não fracassou em nos criar, em nos projetar, em permitir que nascêssemos nesta época, na família que nascemos, no contexto que nascemos. Ele não errou. Deus fez tudo isso. Ele fez isso com Adão e Eva. Nós sabemos muito bem que houve um erro, uma tragédia, houve um engano do nosso inimigo, mas Deus já planejou, Deus já projetou, e esses dias eu estava orando, estava falando com o meu pai a respeito disso. O diabo enganou Adão e Eva, só que Deus já planejou algo interessante. A Bíblia diz que o Evangelho, o que Jesus fez, não como Jesus fez em si, o estado físico, mas o que ele fez espiritualmente foi escondido por Deus. Deus diz, eu vou esconder. Esse sem vergonha enganou o meu. Esse sem vergonha enganou a minha criação, e eu vou iludi-lo, para que ele provoque a própria derrota dele. Então, quando Satanás estava pensando que estava derrotando Jesus, Satanás estava pensando que estava destruindo os planos de Deus, derrotando o Messias, matando o Messias, por meio de Caifás, por meio dos sacerdotes, na realidade ele estava destruindo a sua própria existência, ele estava destruindo os seus próprios planos, porque foi na cruz do Calvário que Jesus Cristo destronou Satanás, foi na cruz do Calvário que ele venceu Satanás. Enquanto Satanás estava pensando que estava ganhando, ele na realidade estava perdendo. Na realidade, irmão, o pastor Alberto falou que Satanás já começou a missão dele perdendo. Quando ele intentou no céu se levantar contra Deus, ele já começou perdendo. Ele é um perdedor desde o início até o seu fim. Esse é o nosso inimigo. É um perdedor do início ao seu fim. Ele é um derrotado. Mas não é sobre ele que eu quero falar nessa noite. Mas eu gostaria de dar essa palhinha. Deixa para lá. Esquece ele. Quando eu estava em casa deitado, dormindo, eu tinha lido isso antes, aí eu digo, vou fazer o mesmo, quando eu tiver a oportunidade. Um dia eu estava deitado em casa, não estava dormindo não, perdão, estava só deitado. De repente eu senti, eu não vi, mas eu senti pelo Espírito, e também transpareceu no físico, a presença do inimigo. Eu estava deitado, quando eu olhei assim para o lado, percebi pelo Espírito que ele estava ali. Eu digo, é você? Voltei a dormir, em nome de Jesus, sai. Voltei a dormir. Porque, irmão, nós não podemos dar muita bola. Jesus Cristo, Ele nos curou, Ele nos sarou quando Ele fez esse sacrifício. Na realidade, quem estava morrendo ali era eu. Quem estava sendo julgado era eu. Quem estava sendo condenado era eu e você. Nós estávamos sendo condenados nele. Nós estávamos sendo julgados ali. Ele recebeu toda a sentença. Ele recebeu todo o castigo. Ele sofreu todo o castigo. Ele morreu a morte que era nossa. Portanto, quando Paulo diz, olha, eu fui crucificado com Cristo. Eu fui morto com Ele, eu fui sepultado com Ele, eu fui ressuscitado com Ele, eu estou assentado com Ele. Houve uma perfeita identificação quando Jesus estava na cruz ali. É tanto que o profeta ele fala, certamente Ele tomou sobre si. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós achávamos que Ele estava sendo castigado pelos seus próprios erros. Mas, na verdade, Ele estava sendo castigado pelos nossos erros. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Jesus, quando veio aqui nessa terra, ele então diz, porque Deus... Do mesmo modo com que Moisés levantou a serpente no deserto, nós sabemos que o que aconteceu é o seguinte, os homens rebelaram-se contra Deus, e houve envios de serpentes, de cobras venenosas, e picavam as pessoas, e as pessoas eram mortas, e a Bíblia diz que Deus então deu uma ideia para Moisés, Moisés levanta uma serpente no deserto, e todos aqueles que apenas olhar para essa serpente ficarão curadas, não morrerão. E Jesus não traz uma alusão, do mesmo modo, com o mesmo propósito que Moisés
havia levantado a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado, para que todo aquele, ou para que aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida de Deus, a natureza de Deus dentro dele, a vida que é saúde, a vida que é cura, que é amor. Esse é o nosso Deus, e é sobre isso que eu quero falar um pouco nesta noite. A cura dele é para todos, a cura dele é para você, a cura dele é para você, a cura dele é para você, a cura dele é para nós. Deus, ele tem saúde para todos e para agora. Você não precisa esperar. Você não precisa esperar. Você pode desfrutar agora de saúde. Você pode desfrutar agora de vigor para o seu físico. Você pode desfrutar agora de saúde perfeita, porque Jesus Cristo, Ele tomou sobre Ele, Ele carregou sobre Ele as suas e as minhas enfermidades. A cura é para todos. Nós temos essa revelação de Deus. A cura é para todos. Essa semana, a minha filhinha, a Ana Cristina, eu tinha chegado em casa primeiro que minha esposa, e ela chegou e a menina estava chorando muito. A minha filha, ela não é muito de chorar, a não ser quando ela está com muita dor ou com muito sono. Ela não é muito de chorar. Sempre quando ela se machuca, ela fala: está tudo bem, papai, está tudo bem, eu estou bem, estou jóia, estou legal. Mas ela estava muito chorosa e eu perguntei por que estava acontecendo a minha esposa. Ela disse que estava sentindo muita dor no estômago, muita dor na barriga. E eu peguei a minha filha, abracei minha filha, pus ela assim no meu ombro e falei: Jesus Cristo sara o dodói da Cristina. Eu sempre uso essa linguagem com minha filha porque é a linguagem que ela entende. Não oraô, não. Jesus Cristo sara o dodói da Cristina. No nome de Jesus, todo o dodói sai do estômago dela. E eu usei a expressão: toda a flatulência de todo o cocô que está duro, amolece agora, em nome de Jesus. E a minha filha foi acalmando, já ela pediu para descer, ela pediu para tomar banho, e assim que ela tomou banho, Jesus Cristo curou o dodói da Cristina. Eu sou responsável por ela. Saúde é para todos, é para Cristina, saúde é para você, saúde é para Dona Maria, saúde é para todos. Jesus Cristo é aquele que cura. Jesus Cristo é aquele que sara. E sara agora. Sara você aí em casa. Sara você que está aqui. Sara você que está nos ouvindo, mesmo que não seja no dia que estou pregando. Ele é aquele que cura. Saúde é para todos. Saúde é para todos. Há 3 pilares dessa revelação, e eu quero falar um pouco nessa noite sobre esses 3 pilares. 3 pilares da saúde, da cura para todos. 3 pilares que sustentam esta revelação, essa verdade, que Deus é o Deus que cura, a saúde dele é para todos. Aleluia. O primeiro pilar que eu quero falar nessa noite, irmão, é a vontade dele. A vontade dele nos traz esta segurança de que a saúde, a cura do corpo físico é para todos. Aleluia. Entenda uma coisa, eu vou dizer uma frase aqui, eu quero que você fique com isso na cabeça. Toda promessa e todo fato escrito na Bíblia é a vontade de Deus revelada. Toda promessa e todo fato, porque promessa é algo que Deus prometeu fazer, e fato é aquilo que Ele prometeu e já fez. Pronto. Toda promessa e todo fato escrito na Bíblia é a vontade de Deus revelada, e eu acrescento algo para você. Para você. Entenda isso. Abra sua Bíblia, você que a tem, em Êxodo capítulo 15, versículo de número 26. O contexto é o seguinte: o povo saiu do Egito, o povo ainda não tinha recebido a lei, que Paulo fala que é a lei da morte, a lei do pecado e da morte. E Deus então, eles chegam em um determinado local, eles estavam com sede, eles precisavam de água, e nesse lugar tinha água, mas quando alguém foi experimentar aquela água estavam amargas, deram-se o nome daquele lugar de Mara, e ali Deus fala para Moisés: Moisés, pega um galho de tal árvore,
e sacuda lá na água, e as águas vão se tornar doces, as águas serão curadas. E ali o texto sagrado diz que Deus deu a eles preceitos, e Ele se revelou para eles como o Senhor que sara, o Senhor que cura. Eu sou Deus que vos cura, ou eu sou o El Rafa, ou Rafael, ou Jeová Rafa, aquele que vos sara. Esse é um fato. Quem é nosso Deus? Nós falamos e cantamos aqui, Ele é grandioso. Ele é grandioso para quê? E por quê? E sobre o quê? Sobre todas as coisas. Para curar aquele que está doente, para sarar aquele que está doente. Ele é o Senhor que lhe sara. Capítulo 15, versículo 26, do livro de Êxodo. Eu citei, falei, mas eu gostaria de ler com vocês. Dá até para rimar, irmão. Eu citei, eu falei, mas eu gostaria de ler com vocês. E se tiver algum DJ, ele vai rimar também. Capítulo 15, verso 26, quem achou, diga amém. Palavra do Senhor, irmãos, diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Esse texto aqui fala daqui, enviei sobre o Egito, mas de que permiti que viesse sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te... Interessante que esse texto está no plural, no singular. Porque sabe de uma coisa, irmão? Toda revelação de Deus precisa ser pega pela fé, e a fé primariamente ela é individual. Existe ação na fé coletiva? Existe, mas primariamente ela é individual. Porque o texto, quando fala a respeito da fé do justo que viverá pela fé, tem um texto, se não me engano, no Velho Testamento que fala, e o meu justo viverá por sua fé. O pastor pode lembrar desse texto, Abacuque 2. Obrigado, pastor. O meu justo, então essa revelação, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. Quando Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, ele chega na casa de um discípulo chamado Enéas, ele diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, ou Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo é o Jeová Rafa, o Senhor é saúde, o Senhor é o médico, o Senhor é aquele que te cura. Portanto, toda promessa de Deus escrita na Bíblia, todo fato dele escrito na Bíblia é a vontade dele revelada. Ele é o Senhor que cura todos, e a base desta verdade, dessa revelação, é a sua vontade de curar. A sua vontade de curar. E a sua vontade está revelada nas Escrituras, na palavra dele, no que está escrito, irmão. O pastor sempre fala, e eu creio que é Deus falando comigo. A Bíblia é Deus falando comigo. E.W. Kenyon, em seu livro Realidades da Nova Criação, ele começa o seu livro dizendo: a Bíblia não é um livro comum. Nós não podemos ler a Bíblia como um livro comum. Nós não podemos ler a Bíblia como um livro de sabedoria. Nós não podemos ler a Bíblia somente como um livro de sabedoria, ou primariamente como um livro de sabedoria. E é um livro que contém sabedoria, sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é pura, que é sem mácula, a sabedoria que traz vida. Mas ele é Deus, é a boca de Deus, é o próprio Cristo se manifestado nas páginas da Bíblia Sagrada. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos como se ninguém mais existisse no mundo. Ele é Deus falando conosco, é Deus falando comigo. Quando ele diz, não tema, porque eu sou contigo, é ele falando contigo. E quando ele diz para Josué, olha, ser forte e corajoso, Josué já morreu, é Deus falando com você, seja forte e corajoso, não tema, porque eu sou contigo, não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu te ajudo com minha destra fiel, porque ele é o Senhor que te sara, e é a vontade dele, querido. Ele quer te curar, ele quer te sarar, ele quer lhe dar saúde, ele quer que você viva com saúde. Você sabe por quê que interessante, eu estava pensando hoje sobre todo o sacrifício de Jesus. Jesus poderia muito bem ter sido condenado por Pilatos, olha, vai logo para a cruz e pronto. Mas não.
Pilatos, com a intenção de soltar Jesus, ele manda açoitar Jesus. Os dois ladrões que foram crucificados com Jesus não passaram por isso, e eles eram ladrões. Eles foram condenados e foram direto para a cruz. Jesus não, Jesus ele foi primeiro castigado, ele foi chicoteado, e nós sabemos, por meio do conhecimento da cultura romana, que aqueles chicotes eram cruéis, os cortes eram profundos. Jesus foi cortado por meio de chicotes. Quem aqui já cortou o dedo? E teve que, tipo assim, mexer com pimenta do reino, com o dedo cortado? Quem aqui já teve que lavar roupa com sabão em pó, daquele sabão bem forte, tipo homem duplação? Fazendo propaganda aqui. E o corte é aquele cortinho que se ensina assim, aquele cortinho. Não arde, irmão? Não dói? Dói muito. Dói muito. Então imagina o Senhor, ele teve o seu corpo rasgado. Seu corpo rasgado, para quê? Para que você e eu, para que nós tivéssemos o nosso corpo curado, saudável, diante dele, diante da sua presença. Nós precisamos, irmão, ter no coração essa revelação. Ele foi moído, ele foi rasgado, ele foi ferido, para que eu e você fôssemos curados, e é o que somos, curados, sarados. É vontade dele que eu e você desfrutamos de saúde perfeita, porque ele é o Senhor que cura todos. A cura é para todos. Todos que precisam de cura é para todos. E esta base nós temos como base a sua vontade. E para concluir e fechar esse plano, Jesus Cristo, nos diz lá o livro de Hebreus, ele é a expressão exata de Deus. Quer saber como Deus é? Quer saber como Deus sente? Quer saber como Deus olha? Quer saber como Deus abraça? Como Deus cura? Como Deus faz? Como Deus falaria? Leia os evangelhos com dependência do Espírito para receber a revelação. Leia os evangelhos dependendo do Espírito, que é o professor por excelência, aquele que inspirou os homens a escrever os evangelhos, e você verá Deus agindo por meio de Jesus. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 7, quando Jesus é introduzido ao mundo, ele diz: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Jesus Cristo é a revelação mais exata, perfeita e fiel de qual é a vontade de Deus para curar os enfermos. Nenhuma pessoa, nenhum enfermo que foi até Jesus, que foi exposto a Jesus e creu em suas palavras, saiu da presença de Jesus sem ser curados, sem terem suas necessidades alcançadas. Só houve uma situação em que Jesus não operou cura na vida de todos. Foi uma situação em que ele esteve em Nazaré, registrada no capítulo 13 de Mateus, que ele vai lá em sua terra, e a Bíblia diz que lá eles se escandalizaram, eles não creram em Jesus, eles questionaram a mensagem de Jesus, e ali diz a Bíblia que Jesus não pôde operar muitos milagres, muitos prodígios, por causa da incredulidade deles. Você sabe por que Deus não cura hoje em muitos lugares? Não é porque Ele não quer, e não é porque também Ele não tem poder. É porque falta o ensino claro a respeito da cura, a respeito de que Ele quer curar, de que é vontade dEle. A cura é para todos, e eu sei que você já ouviu isso, e eu quero repetir isso com você. Deus, Ele cura todos. Deus, Ele cura todos, Ele quer curar todos. A cura é para todos. Amém? Porque Jesus, Ele morreu por todos. Jesus, Ele morreu por todos. O sacrifício de Jesus é para todo ser humano. Nós sabemos muito bem que só experimentam e tomam posse aqueles que creem. Amém? Diga assim comigo: a cura é para todos. E a base dessa cura é a vontade de Deus. Diga assim: a base dessa cura é a vontade de Deus. A Bíblia diz que foi da vontade dele, foi da vontade de Deus fazer o quê? Moer Jesus. Aqui em Isaías, no capítulo 53, no versículo 10, diz que foi da vontade de Deus que Jesus sofresse
Foi da vontade de Deus que Jesus fosse ferido. Foi da vontade de Deus que Pilatos chicoteasse Jesus. Pilatos poderia muito bem ter mandado Jesus, vai para a cruz, porque a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Pilatos sabia que os judeus estavam entregando Jesus por inveja. Pilatos sabia que Jesus estava sendo injustiçado, mas ele não queria perder a moral entre o povo judeu, e ele também não queria ficar mal perante o governador, perante o imperador, porque quando Pilatos decidiu soltar Jesus, o cão colocou no coração daquele homem, chamado Caifás, falou: olha, se tu soltar esse homem, tu é inimigo de César, porque todo aquele que se faz rei é contra César. A gente sabe por meio da história que havia na legislação romana, principalmente na época dos imperadores, dos Césares, que todo aquele que se constituía rei se tornava inimigo do Império Romano. E ele então entrega Jesus. Primeiro ele bate, ele chicoteia Jesus. E o interessante é que os soldados também teve uma participação nisso. Eles colocaram uma coroa de espinhos sobre Jesus. Eu não sei você, mas quando pequeno, eu carreguei muita lata d'água na cabeça. Algumas caixas de madeira dura que só, e como dói, né? Imagine espinhos. Por isso, irmão, que você pode desfrutar de uma mente saudável. Você que estuda pode ter uma mente saudável. Eu não estou falando somente a mente no sentido de alma, de sentimentos, mas a questão patológica. Se está faltando alguma substância aí, tipo, não sei, eu ia falar agora que esqueci. Mas substância que causa bom-estar, prazer, você pode desfrutar. Se você tem dificuldade de aprendizado, você pode desfrutar de saúde mental. Você pode desfrutar de saúde mental, porque Jesus Cristo foi ferido no corpo, na cabeça, nos pés, nas mãos. Você pode ter suas mãos livres, você pode ter seus pés livres para fazer a vontade dEle, para agir, porque uma pessoa enferma, ela não consegue fazer a vontade de Deus. Uma pessoa enferma, ela não consegue adorar a Deus, e é vontade de Deus lhe curar. Jesus, quando Ele curava alguém, e Ele curava todos que o procurava, Ele curava isso manifestando para as pessoas e para nós que lemos a vontade de Deus. Porque lá em João, no capítulo de número 6, no versículo de número 38, ele diz que ele veio do céu não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Nenhuma palavra que Jesus disse, nenhuma palavra que Jesus falou, nenhum ato de Jesus, nenhum gesto de Jesus foi fora da vontade de Deus. Foi fora, é tanto que ele diz: olha, eu não falo nada de mim mesmo, tudo que eu falo, eu ouvi o meu Pai falar. Ele disse e eu repeti o que ele disse. Ele disse e eu repeti o que ele disse. Quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é Deus falando comigo e com você. A vontade de Deus está revelada nas páginas da Bíblia Sagrada, em suas promessas e em seus fatos, e ela está revelada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo revela para mim e para você que a cura de Deus para todos é vontade do Pai, é vontade de Deus. Então diga assim: Deus tem uma vontade de curar todos. Amém? Agora diga assim comigo: Deus tem poder. Diga assim: Deus tem habilidade para curar todos. Amém. Ele tem, irmão, Ele tem poder. Ele não só tem vontade, porque às vezes nós, irmãos, temos vontade de fazer alguma coisa por alguém, mas nem sempre temos o poder, seja ele monetário, ou seja ele qual for, de fazer algo por alguém, principalmente quando alguém não quer. Principalmente quando alguém não quer. Quantas pessoas a gente quer ajudar, né, pastor Ronaldo? Principalmente na onde nós trabalhamos, tem gente que precisa de Jesus. E a gente vai lá, ministra, a gente insiste, vamos lá, e a gente quer, a gente tem vontade, mas o poder está sobre elas, de aceitar ou não esse convite, esse presente. E aqui vai uma dica para aquele que evangeliza: evangelho é um presente, a gente oferece, as pessoas vão aceitar e as outras pessoas vão rejeitar, e é assim.
Então, se você tem evangelizado e alguém tem rejeitado, não se desanime, continue oferecendo o presente. Amém? Porque é um presente, Jesus é um presente. Tem gente que vai aceitar e tem gente que não vai aceitar. Isso é normal, não se escandalize com isso. Então Deus, Ele tem a cura para todos e Ele é poderoso para fazer. Ele tem toda a habilidade, Ele tem todo o poder. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 20, a Bíblia diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Deus, Ele tem a habilidade infinita, Ele tem a habilidade ilimitada de curar a todos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E a cura é para todos. E a base dessa cura é a sua vontade. Eu já deixei bem claro para mim e você nessa noite, que Ele tem vontade, é vontade dEle, Ele quer curar, e Ele não somente quer, Ele é poderoso. Nós temos na Bíblia alguns relatos de alguém que chegou até Jesus e falou: Senhor, se tu queres, tu pode me purificar. Jesus disse o quê? Eu quero, seja purificado. E nós temos outra situação de um homem que tinha um filho endemoniado, lunático, que caía sobre si, caía no fogo, se jogava na água, se jogava em tudo quanto é lugar. E eles levaram esses homens até os discípulos. Os discípulos ainda não tinham a revelação que eles passaram para nós. E eles não puderam fazer aquilo, porque aí Jesus fala, porque eles não creram depois. E quando ele chega a Jesus, ele fala: Senhor, se tu podes, me ajuda. E Jesus disse: se eu posso? Em fatos anteriores, Jesus disse para os discípulos: olha, se vocês tiverem fé, né? Não foi esse texto não. Ele falou: olha, a respeito de casamento e assim por diante. E ele fala o seguinte: tudo para Deus, ou para os homens, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Só que nesse texto, ele fala algo que é uma revelação para mim e para você. Ele fala o seguinte: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Irmãos, entendam uma coisa, eu já vou entrar no próximo tópico. Deus não tem outras mãos que não sejam as minhas. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou embaixador dele. Eu sou o representante dele. Ele que mandou falar isso para você hoje, tá? Ele mandou falar isso para você hoje. Se eu impor a minha mão sobre você hoje, você é curado. Mas não é curado hoje, você já foi curado lá atrás. Mas ele disse que eu impondo as mãos sobre você, você é curado. Ele disse que se você impor as mãos sobre alguém, você não precisa ter uma fé especial para isso, porque isso já lhe pertence. Deus tem poder para fazer o que Ele quer fazer, que é curar a todos, e esse poder está em mim, está em você. Ele tem esse poder. Ele é o Todo-Poderoso. O interessante é que quando ele se revela a Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, ele chega para Abraão e aparece Abraão, quando Abraão atinge uma certa idade, que eu não me lembro agora, mas quando, acho que se não me engano foi 100 anos, eu não sei, só sei que ele era bem velhinho já. E Abraão, ele diz, olha, e ele aparece a Abraão e ele diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja reto, seja perfeito. Andando na minha presença, Abraão, você vai ser reto, você vai ser perfeito. Nós sabemos muito bem, irmãos, que hoje nós somos, eu vou dizer uma coisa que o pastor já disse, mas eu vou dizer, eu sou reto. O que é reto? Justo. A Bíblia diz, eu não me lembro bem, mas eu li isso, Paulo escreveu sobre isso: vocês foram aperfeiçoados, Ele vos fez perfeitos.
Seu espírito é reto, seu espírito é perfeito. Você habita em um corpo que ainda não, está em processo de sujeição ao seu espírito. E a Bíblia diz que nós teremos um corpo reto, um corpo perfeito, um corpo glorificado, mas o seu espírito é reto. Ele lhe deu o dom da justiça. Você é justo, pode muito, a sua oração pode muito por sua eficácia. Você pode orar e Deus pode fazer. Ainda no início da palavra da fé, eu estava em Brasília pregando, recém-casado, e eu fui para o centro de oração, e eu pregava lá no centro de oração, o centro de triagem de Brasília, e eu pregava para os internos, e entre os internos tinha um menino com o pé inchado. Ele havia quebrado o pé naquele dia, e em Brasília, em Sobradinho, estava ruim de médico, ele não conseguiu, só colocaram uma faixa no pé dele, e ele voltou para a Missão Vida, porque naquela época, irmãos, hoje até que nem tanto, mas naquela época havia um certo preconceito. A gente levava os meninos para ser atendido no médico, e eles faziam a gente esperar mais do que os outros, só porque os meninos vinham da rua, vinham dos vícios, e eles faziam isso, irmão. E levaram o menino para lá, para o centro e foi no dia, era uma segunda-feira, eu pregava lá toda segunda-feira. E ele estava com o pé inchado, e eu tinha acabado de ler aquele livro que eu sempre falo aqui. Eu aconselho vocês, irmãos, leiam os livros do Kenneth Hagin. Leiam os livros do Ministério Rema Brasil Publicações. Leiam os livros. Irmãos, todo mundo aqui tem condições de comprar um livro por mês. Todos nós temos. E não é questão de tempo. Eu ouvi uma coisa, e eu quero só dar uma palhinha para falar isso. Eu ouvi alguém falando, eu nunca aceitei isso, e não aceito isso no meu coração, para a minha vida, cada um, eu não aceito isso para a minha vida, principalmente de pessoas que são casadas e têm filhos. Falam, olha, quero ver você estar nesse fogo todo, nessa intensidade toda de leitura e de oração, quando você casar e ter filhos. Eu digo, eu vou continuar, em nome de Jesus, eu vou continuar. Aí eu disse, por quê? Porque os filhos tomam muito tempo, e é verdade, eles não estavam mentindo, tomam muito tempo. Só que eu falei comigo, não aceito isso para a minha vida, eu vou continuar, em nome de Jesus, vou continuar lendo, vou continuar orando, com a mesma intensidade sempre, com a mesma intensidade sempre, com a mesma intensidade sempre. E veio então o casamento, e é verdade, irmão, casamento toma tempo. E veio então a filha, e é verdade, irmão, filha toma tempo. Mas eu acordo mais cedo. Eu durmo um pouco menos. Porque o que está em jogo, irmão, é a minha profundidade com Deus. O que está em jogo é a sua profundidade com Deus. Nós temos recebido de Deus revelação aqui o tempo todo na igreja. É um novo tempo, é um novo tempo, é um novo tempo. Sinais, curas, maravilhas, milagres, prodígios. Mas sinais, curas, maravilhas e milagres e prodígios não se manifestam de graça. Eles vêm de graça. Eles já foram conquistados de graça. Mas não se manifestam porque é pela fé, irmão. E fé que nem criança. Eu não vou acabar dizendo a heresia, mas fé é um pouco meio assim, birrenta. Fé não aceita qualquer coisa não, irmão. Fé só aceita a palavra, ela só vem pela palavra. Fé é tipo, sabe aquelas crianças birrentas, quando eu quero isso e pronto. Fé é desse jeito, irmão. Fé não aceita, o pastor usou uma expressão, almático. Mensagem almática, não, fé só aceita a palavra. Fé só vem pela palavra, fé não vem pelo jejum, fé não vem por se orar, fé vem pela palavra. Então, e outra coisa, e se eu não ler a palavra, ninguém vai ler por mim. Se eu não fizer nada para conhecer a palavra, nada será feito. Então eu acordo mais cedo. Eu não tenho muito tempo, então eu levanto mais cedo. Eu saio mais cedo. Se em casa tem distração, procure um outro lugar. Mas vai, se encha. Deus tem um novo tempo, mas esse novo tempo, irmão, requer um posicionamento diferente. Não tem como experimentarmos coisas novas com velhas atitudes, com velhas práticas. Não tem como. Então nós precisamos entender isso. A cura é para todos. Deus quer curar, Deus tem poder para curar, mas Ele tem um método. Diga assim comigo: vontade, habilidade
e método. Deus tem um jeito, irmão, e é o jeito dele. Qual é o jeito dele? Fé. Fé. Deus tem um jeito, e o que é fé? Fé é agir pela palavra. Irmão, a palavra diz, faz isso e faz. Aí eu estava lendo o livro O Nome de Jesus, e o que a palavra diz sobre a questão de você ministrar cura na vida de alguém? Você tem que primeiro pregar. Então eu preguei, eu estava pregando lá, e depois você tem que impor a mão. Tem gente, irmão, que você vai pregar sobre cura e ela vai receber aquela palavra e é curada aí. Mas tem gente que você tem que impor a mão. Então eu fui lá, impus a mão sobre... E eu tomei um susto, tá? Foi uma das minhas primeiras vezes. Acho que foi a terceira ou quarta, se não me engano. Mas foi uma das primeiras vezes. Eu pus a mão sobre o pé daquele garoto e falei, em nome de Jesus, osso quebrado, volta para o lugar. Simples assim. Eu não gritei. E olha que eu gosto de gritar. Eu gosto, é bom. Quando você está falando com o diabo, geralmente eu gosto de dar uns gritos com ele. E nesse dia eu não gritei, em nome de Jesus, osso quebrado, volta para o lugar. Eu escutei, e eu fiquei empolgado, aí pronto. Aí foi que eu preguei bonito. Aí, meu irmão, eu peguei bonito. Aí eu fiquei todo, vou ser sincero, eu fiquei todo. Mas eu reconheço que não fui eu, foi Jesus. Mas eu tive que impor as mãos, irmão. No outro dia o menino estava bonzinho, está ótimo. Entrou ele e a esposa dele para o programa de recuperação. A Missão Vida não recebe mulher, mas o pastor que levou ele para a Missão Vida, pegou eles nas ruas e levou ele para a Missão Vida, levou ele para a Missão Vida e levou a esposa dele para uma casa de recuperação feminina. E nós tivemos a oportunidade de participar do casamento desse casal. Estão firmes, servindo ao Senhor lá em Águas Lindas, que na realidade as águas lá não estão lindas, não. Mas lá em Águas Lindas de Goiás. Né? Todo mundo deve conhecer Águas Lindas de Goiás. Então, assim, Deus, ele tem um método, e o método dele é fé. E fé é o quê? Agir pela palavra. Então, a palavra diz, você está curado, você está sarado, você está curado, você está sarado, não tenha medo, não importa o que houver, não importa o que houver. Essa semana minha sogra passou mal, aí ficou ruim a velhinha. E minha esposa teve que ficar com ela no hospital, com o carro lá, por isso que teve um domingo aqui, foi o domingo de ceia, que eu não teve como eu participar presencialmente da ceia. E ela estava lá, eu falei, meu bem, antes de você ir, vamos orar. Aí nós oramos, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre a minha sogra, eu ministro cura sobre a minha sogra. Eu falei, quando você for lá, meu bem, você impõe a mão sobre ela. Impõe a mão sobre ela. E nós sabemos muito bem, minha sogra teve câncer. E a gente sabe que, principalmente no coração dos filhos, no coração do marido, quando vem qualquer problema, já pensa em quê? Já pensa no pior. Geralmente, quando vem alguma coisa, já pensa no pior. Só que fé, irmão, age de acordo com a palavra. Mesmo que os sentimentos estejam sentindo coisas ruins e piores, você age sobre a palavra, você fala o que a palavra diz, você ministra a palavra e Deus cumpre a palavra. A Bíblia diz, irmãos, que os discípulos saíam pregando a palavra e Deus confirmava a palavra. Deus, Ele faz isso, e eu quero dizer para você, Deus tem cura para você, é a vontade dEle lhe curar. Ele tem o poder de lhe curar, e esse poder está em mim, está em você, esse poder está dentro de você. O mesmo Espírito que estava lá na criação, é o mesmo Espírito que está com você, o mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, é o que está com você, o mesmo Espírito que ungiu Jesus para curar, é o que está em você, está em mim agora, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e o fez assentar à direita de Deus, é o mesmo que está com você, Ele tem o mesmo poder, Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele está com você, e quando você age com fé na palavra, no que Deus diz, Ele cumpre a sua palavra. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus.